Jesus. Obrigado, Jesus. Olhar de Jesus em nós faz toda a diferença. Amém. Deus da glória, nesta noite nós levantamos a nossa voz ao trono da Tua graça, Senhor. Te pedimos que venhas abençoar a Tua igreja, o Teu povo, e que nos possas abençoar agora no estudo da Tua palavra. Meu Deus, ajuda-nos a guardá-la nos nossos corações, para a Tua glória e para a nossa bênção, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Como havia prometido aos irmãos, nós iremos iniciar um conjunto de estudos na carta aos Hebreus. E, sendo este o primeiro dos estudos, iremos fazer uma introdução. Bem, deixem-me fazer uma pergunta antes de nós começarmos falando sobre a carta aos Hebreus. Quem é que já leu a carta aos Hebreus? Os que não levantaram o braço precisam de ler a carta aos Hebreus para enriquecer um bocadinho. A carta aos Hebreus é muito rica. A carta aos Hebreus fala acerca de Cristo como o maior. Fala acerca da sua superioridade. Bem, nós não temos dúvidas que Jesus Cristo é o maior. Temos? Mas porquê que Ele é o maior? Leia a carta aos Hebreus. Muitas vezes nós dizemos, não, isto é assim. E depois perguntam-nos, porquê? Eu penso que um dos grandes problemas é que nós deixamos de dar importância ao porquê. Isto é assim, pronto. Alguém disse, ficou, eu defini que é assim, já está decidido, não penso mais no assunto, é assim. Mas quando se trata em assuntos da nossa própria vida e da nossa vida espiritual, para além de nós sabermos que é assim, nós devemos saber porquê que é assim. Venha comigo, faz favor, Hebreus capítulo 1 e no versículo 4. Eu vou ler só alguns versículos para nós vermos os exemplos que nós vamos encontrar ao longo do texto de Hebreus. Hebreus capítulo 1 e no versículo 4, e diz assim: assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Talvez para ajudarmos a encontrar mais rápido, eu vou pedir ajuda ao irmão Alex que me projete aqui em cima os textos bíblicos, porque nós vamos ler uns quantos agora de seguida e acredito que ajudará a remirmos um pouquinho o tempo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 7 e no versículo 7, nós encontramos, Hebreus capítulo 7 e no versículo 7, e não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante. Veja a superioridade. É mais importante do que aquele que é abençoado. No mesmo capítulo 7, no versículo 19. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança maior por meio do qual chegamos perto dele. Uma esperança que vem pela pessoa de Jesus. Versículo 22. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Capítulo 8, versículo 6. De facto, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes. Pois a aliança que ele conseguiu é melhor porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Vejam, Cristo sempre a ser maior, melhor, o trabalho dele é melhor, tudo o que ele faz é maior. Capítulo 9, versículo 23. Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam de ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Capítulo 10, versículo 34. Vocês
Participam do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Está falando da nossa salvação, da vida eterna. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Capítulo 11, versículo 35. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até à morte e eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para a vida que Jesus conseguiu para nós. Uma vida melhor. Capítulo 11, mesmo capítulo, versículo 40. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. O plano de Deus, melhor. Capítulo 12, e será este o último versículo deste lote. Capítulo 12, versículo 24. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Isto foi para dar-vos uma pequena ideia de como a carta aos Hebreus, ela nos fala acerca de Cristo maior, Cristo superior, Cristo acima de tudo aquilo que já tinha acontecido antes. E, meus amados irmãos, eu quero dizer-vos que Jesus Cristo, Ele está acima de todas as coisas. Amém? Pedindo agora que me passem novamente a transmissão para aqui, por favor. A palavra melhor é muito frequente para mostrar a superioridade, que o autor da epístola pretende evidenciar. Outras palavras, como perfeito e celestial, pretendem corroborar a nossa descrição da superioridade de Cristo. Podemos dizer juntos que Jesus Cristo, Ele é maior. Podemos dizer novamente, Jesus é... Você pode pensar em alguma coisa. E depois concluímos. Jesus é maior. Aleluia. A segunda questão que eu queria levantar convosco nesta noite é: quem escreveu a carta aos Hebreus? Eu tenho uma certeza e uma grande quantidade de dúvidas. A primeira certeza que eu tenho é que não fui eu que escrevi. Eu disse que tinha uma certeza. E depois tenho uma quantidade de dúvidas. Bem, se andarmos bem lá para trás, Orígenes foi citado por Eusébio. Veja que nós estamos a ir lá atrás aos primórdios da igreja. E aquilo que ele diz sobre a carta aos Hebreus é: quem escreveu a carta aos Hebreus, só Deus o sabe. É verdade que muitos dos textos da palavra de Deus, eles vêm bem identificados quanto ao seu autor. Outros não. E este faz parte daqueles que não. Nós podemos levantar um conjunto de nomes prováveis. Já ouvi alguém falar de Paulo, sim, é uma probabilidade. Ainda que muitas das outras epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, ele mesmo diz que as escreveu, outras vezes diz que são dele, mas que não foi ele que redigiu, tinha alguém ao lado a redigir. É uma possibilidade. Temos uma segunda possibilidade muito forte, Apolo, e eu não vou perder muito tempo com estas possibilidades.
temos uma outra possibilidade, Barnabé. Priscila e Áquila é uma possibilidade. E Clemente de Roma também é uma outra possibilidade. Apesar da carta não nos deixar o nome do autor, ele deixa-nos, sem dúvida, algumas pistas que não servem para muito, a não ser para eliminar uns quantos e validar outros. O que nós podemos encontrar é que o autor era bem conhecido da primitiva igreja. O autor era bem conhecido da primitiva igreja. Em Hebreus capítulo 13 e no versículo 23 nós podemos ler: sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Então, nós percebemos aqui com alguma facilidade que havia alguma ligação do autor com Timóteo. Nós percebemos que o autor era alguém bem conhecido da primitiva igreja. E nós percebemos também que os irmãos de Itália enviaram saudações. Algumas pessoas dizem que esta menção que nós encontramos aos irmãos da Itália, lá no capítulo 13 e no versículo 24, poderá querer dizer que o escritor estaria em Itália quando escreveu. São possibilidades, são coisas que a carta deixa e que nós podemos guardar. O conselho que eu dou nestes casos é: anote muito bem num bloquinho a pergunta: quem escreveu a carta aos Hebreus? Quando chegar ao céu, pegue no bloco e pergunte, porque lá de certeza que sabem. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Será que é assim tão importante? Porque é que às vezes nós ficamos presos com questões secundárias e nos esquecemos de coisas principais? Eu quero dizer-vos que a carta aos Hebreus trata de assuntos importantíssimos. E não é o autor que é o mais importante. Olha, esta carta pode ser dividida em várias partes. E nós depois iremos estudar cada uma destas partes per si. A primeira delas é a maior pessoa. A pessoa maior. E ele vai apresentar que Jesus é maior do que os profetas. Segunda coisa, que Jesus é maior do que os anjos. E a terceira coisa é que Jesus é maior do que uma pessoa que os hebreus tinham como muito importante. Sabe quem é essa pessoa? Moisés. Moisés. Segunda situação é que a carta aos Hebreus vai dizer que a obra que Jesus efetuou é superior, é mais importante. Então, ele vai ter que explicar que o sacerdócio de Jesus, Jesus como sacerdote, foi superior a qualquer um dos sacerdotes que passaram por aqui. Em segundo lugar, ele vai explicar que a aliança que Jesus estabeleceu com o seu povo é superior a qualquer outra aliança. E Deus estabeleceu alianças com Abraão, com Moisés, com o seu povo, com Davi, com Noé. E agora o escritor vai buscar isto tudo e diz: olha, se estão a ver estas alianças tão grandes, isso são coisas pequeninas, porque Jesus veio e fez uma coisa maior. E esta é sempre a dinâmica da carta aos Hebreus. E também o maior sacrifício e o maior santuário. Nós vamos ver depois com calma cada uma destas situações. E também a concepção de uma vida maior. Veja que ele fala de uma fé maior, ele fala de exortação
à vivência no amor de uma forma maior, a concepção de uma vida maior. Então, meus amados irmãos e prezadas irmãs, nós precisamos de olhar para a carta aos Hebreus e perceber que para ele, para o escritor dos Hebreus, Jesus, ele é sempre maior. Eu quero dizer-vos que, infelizmente, muitas pessoas têm levantado, movidas por Satanás, para inferiorizar quem Jesus é e para inferiorizar, desvalorizar o que Jesus fez. Mas você pode ir a todos os sítios, porque não vai encontrar nada tão grande como aquilo que Jesus fez. E não vai encontrar ninguém tão grande como Jesus. Ele é o maior de todos. Amém. Quando nós olhamos para as divisões da carta aos Hebreus, nós vemos que tem uma parte doutrinária, ela é bastante doutrinária, e fala de Cristo como Rei, mas fala também do ministério da pessoa de Jesus Cristo. Tem uma parte exortativa, uma parte que nos chama a atenção e que fala acerca da revelação em Cristo que deve ser seguida. Da revelação em Cristo que deve ser seguida. Fala também acerca da vivência da fé. Nós precisamos de viver nesta fé maravilhosa que vem de Jesus. E por último, fala também do crente e da prática do amor. Nunca se falou tanto de amor como hoje. E às vezes fala-se de amor para se evitar a prática do amor. É bonito falar. É mais difícil viver. E, meus amados irmãos, eu queria entrar ainda hoje numa outra área, falando convosco para quem foi escrita a carta. Em primeiro lugar, foi escrita para mim. Queres dizer comigo? Em primeiro lugar, foi escrita para mim, porque toda a palavra de Deus foi escrita para mim. Podes dizer? Foi escrita para mim. Foi escrita para mim. Deixa-me fazer uma pergunta. Quando escreves alguma coisa para alguém, o que é que tu esperas? Exatamente isso que o Espírito Santo está à espera de ti. É que faz ler aquilo que foi escrito para ti. Lê com atenção. Não leias a correr, lê com atenção. Devagarinho, com calma. A carta aos Hebreus, ela tem a sua própria complexidade. E nós precisamos de ler com calma. Para entender. Para guardar no nosso coração. Olha, os destinatários. Os destinatários primeiros da carta aos Hebreus eram um grupo de crentes perseguidos. Um grupo de crentes perseguidos. Eu não sei se vocês já alguma vez foram perseguidos. Mas eu quero dizer-vos que uma das coisas que a perseguição traz é isto que está aqui. Desânimo. E até estes crentes perseguidos, muitos deles estavam desanimados. Permitam-me abrir aqui um parênteses. Não sei se na nossa velha Europa a Igreja do Senhor não vai voltar a ser perseguida. E agora deixem-me colocar uma questão. Estamos nós preparados para sermos perseguidos? Ou para desanimarmos? Crentes, não apenas perseguidos, mas crentes cruelmente
perseguidos. Aqui nós acrescentamos à perseguição a dor, uma certa barbárie, e eles passaram por isto. Na carta aos Hebreus, nos versículos 34 e 35, nós vamos tentar ler para tentarmos entender o que é que a palavra de Deus nos diz aqui. E o escritor está falando exatamente para estes que estavam sendo perseguidos. Vocês participaram, vocês foram parte do sofrimento dos prisioneiros. Já alguém aqui experimentou o que é o sofrimento dos prisioneiros? Mas sabe o que é que o escritor estava a dizer? Vocês já foram presos. Sabem o que é ser preso? E quando tudo o que vocês tinham foi tirado, eles foram espoliados, todos os seus bens foram retirados deles, arrestados. Vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor e que dura para sempre. Veja as pessoas para quem o escritor está a escrever. Pessoas que sofreram por causa do Evangelho. Mas ele depois continua no verso 35 e diz: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Não percam a coragem. A preocupação com o seu sofrimento no meio de um grande sentimento de perda, altar, templo, sacerdote e até das bênçãos próprias do povo judeu, enquanto povo da promessa. Eles estavam sendo perseguidos. Há muita gente que coloca esta carta escrita depois do ano 70, e se foi depois do ano 70, foi depois da destruição de Jerusalém, e outros colocam muito pouco tempo antes. Não podemos, com muita precisão, dizer qual foi a data em que ela foi escrita. Mas o que é certo é que estes crentes que estavam sendo perseguidos, eles estavam sentindo a dor, a pressão do sofrimento pela perseguição. Mas o escritor aos Hebreus diz: não percam a coragem. Eu gosto tanto deste versículo 35. Às vezes faz-me sentir mal, porque às vezes nós perdemos a coragem por coisinhas. Esta gente foi presa, esta gente viu os seus bens todos serem levados. Ainda assim, ele diz que eles suportaram isso com alegria. E o escritor ainda diz: não percam a coragem, continuem nesse vosso ânimo, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, e que nós possamos suportar com ousadia aquilo que tiver que vir contra nós. E se tivermos que ser perseguidos por causa do nome de Jesus, que o sejamos. Mas que nunca percamos a coragem de sermos seus seguidores, seus discípulos, aqueles que levam a sua mensagem por diante. Amém? Queridos irmãos, nós iremos, querendo Deus, no próximo estudo bíblico, começar a estudar capítulo, versículo por versículo, e nós vamos estudar logo a começar no capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado, agora Ele falou para nós. Mas não falou de qualquer maneira, falou pelo seu próprio Filho. Antes falou aos pais de muitas formas, de muitas maneiras, até de uma sarça que ardia e que não parava de arder. Ele falou. A nós, Ele mandou o seu Filho. Somos privilegiados. Amém? Nós iremos estudar cada parte, iremos avançando devagarinho no texto para compreendermos. E gostava de dizer que se nós queremos compreender o Velho Testamento, nós precisamos ler a carta aos Hebreus. E se queremos perceber muitas das coisas do Velho Testamento, qual era o seu objetivo, porque o seu objetivo depois ela é apresentado no Novo Testamento, nós precisamos ler a carta aos Hebreus. Então, venhamos estar juntos, vamos estudar a palavra de Deus a partir da próxima estudo bíblico. Eu começarei
querendo Deus, a falar versículo por versículo desta carta aos Hebreus, logo a partir do capítulo 1 e do versículo 1. Amém? E os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de ler, não se esqueça que foi escrito para si. Amém? Da face é satisfeita. Vá lá ler a carta aos Hebreus. Está bem? Capítulo 1, versículo 1, versículo 2, por aí fora. Sempre devagarinho, carta aos Hebreus. Uma carta que se lê bem, pouco complexa, por isso não pode ser lida a correr muito, senão a gente vai perder os pormenores. Nós temos que ir lendo, entendendo, compreendendo, e depois, quando nós falarmos desse texto aqui, certamente já haverá muitos pormenores na nossa mente que ajudarão à compreensão. Que o Senhor a todos ricamente abençoe. Nós vamos então entoar um cântico, vamos também doar a nossa oferta para a obra do Senhor. E meus amados irmãos e irmãs, neste fim de semana nós vamos estar juntos, mas na próxima semana nós temos um feriado na quarta-feira. 1 de maio é o Dia do Trabalhador. E sabe uma coisa? O Dia do Trabalhador é o dia melhor para nós fazermos o que os trabalhadores fazem, que é? Então eu queria convocar toda a igreja para trabalhar. Amém? E o trabalho que eu proponho que nós façamos é orar. Tirarmos a tarde de quarta-feira para estarmos aos pés do Senhor, falarmos com Ele, clamarmos por Ele. Então, meus amados irmãos e prezadas irmãs, quarta-feira à noite não haverá culto, mas quarta-feira à tarde, que é feriado, nós vamos estar desde as 3 horas até ao final da tarde para orarmos ao Senhor. Vamos estar todos. E se você passar aí por alguém, pergunte lá, então, mas vens trabalhar ou és malandro? Quem não trabalha, não é assim que nós dizemos? Convide-o para vir. Convide-o para vir. Vamos estar juntos aos pés do Senhor. E sabe uma coisa? Quando o povo de Deus clama a Ele, sempre Deus responde. Queres que Deus responda? Vamos estar aos seus pés. Amém? Então faça um grande apelo para quarta-feira, a partir das 3 horas da tarde, vamos estar todos juntos, orando a Deus aqui neste lugar. Também queria anunciar desde já que dia 19 de maio, ponha na sua agenda, coloque um papel grande lá no frigorífico, faça tudo, mas não perca o dia 19 de maio. No dia 19 de maio, nós iremos ter uma grande celebração de Pentecostes. 19 de maio é o dia de Pentecostes e nós queremos celebrar o dia de Pentecostes, buscando a Deus, clamando que Deus nos revista, nos encha com o seu Espírito. Então nesse dia não vai haver cultos em nenhuma das nossas congregações, porque nós vamos estar todos na Quinta do Rei e vamos buscar o poder de Deus para as nossas vidas, para a vida da Igreja do Senhor. Faço um grande apelo. Dia 19, não marque nada. É domingo, não marque nada para esse dia. Sábado, deite cedinho para estar bem fresquinho logo de manhã. E vamos estar às 10 horas na Quinta do Rei e ficar lá o dia todo. Nós vamos também providenciar, estamos a procurar providenciar refeições. Mais à frente serão dadas informações quanto a esse assunto. Mas agora, meus amados irmãos, nós precisamos é de determinar no nosso coração. É tão importante que eu não vou faltar. Amém? Quer dizer que o Pentecostes é para nós adultos, mas é também para as crianças. Levem as crianças convosco. Teremos alguma coisa preparado para elas. Os jovens é para vocês. Vamos estar juntos. Os mais velhos é para vocês. Vamos estar juntos. Dia 19, conto com todos na Quinta do Rei. Será o pregador convidado, o pastor Paulo Martins. Ele estará connosco para partilhar a palavra de Deus, para nos levar a buscar este enchimento do Espírito Santo de Deus. E ninguém pode perder. Façamos um grande esforço. Dia 19, na Quinta do Rei. Que o Senhor abençoe.